Olá, meninos! Hoje a gente fala de intestino grosso. Bom, o intestino grosso, ele se inicia aonde termina o intestino delgado. O intestino delgado, a última porção, é o íleo. Então, quando o íleo chega a esta região, a primeira região do intestino grosso, que é o seco, dá-se início ao intestino grosso. O intestino grosso, a última porção, é o que a gente chama de canal anal ou ânus. O intestino grosso ele tem mais ou menos 1,5 metro e a sua grande função é a absorção de água e de sais, e aqui a gente tem a formação então das fezes praticamente sólidas. Bom, então o intestino grosso ele começa na região do seco. Depois eu tenho aqui o chamado colo ascendente, porque sobe, uma flexura, uma curva, que é a flexura direita do colo. Depois eu tenho o colo transverso, a flexura, a curva, né, ao lado esquerdo. O colo descendente, fez um S sigmoide. Depois, por último, o reto e o canal anal. Essas são as porções do intestino grosso. Olhando de uma outra forma, após o paciente ter ingerido o contraste, né, a gente vê aqui a marcação do intestino grosso. Então, nós temos aqui, primeiro, a região do colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, depois, ó, fez uma curva aqui, o sigmoide, e por último, o reto. Quais são as diferenças principais entre o intestino delgado e o intestino grosso? Bom, obviamente, a primeira grande diferença é o diâmetro. Então, o intestino delgado é mais fino, o intestino grosso tem uma luz maior. Além disso, a gente percebe que aqui no intestino grosso nós temos as saculações. Então, são esses compartimentos que existem durante todo o trajeto do intestino grosso. A gente ainda tem aqui essas apêndices, né? Essas regiões de gordura que são chamados apêndices omentais, e temos aqui faixas de musculatura lisa que são as chamadas tênias. Então, estas aqui são características exclusivas do intestino grosso. Bom, e aí, olhando aqui, né, uma figura mais limpa, então eu tenho, ó, o seco, o colo ascendente, a flexura direita do colo, ela pode ser chamada também de flexura hepática, porque ela está muito próxima ao fígado, o colo transverso, a flexura esquerda, ela pode ser chamada de flexura esplênica, porque ela está muito relacionada ao baço, o colo descendente, o sigmoide, reto e ânus. Bom, aqui a gente de novo visualiza as saculações da região do intestino grosso, e quando eu abro, eu percebo que cada áustro, cada saculação, ela está sendo dividida por pregas que são chamadas de pregas semilunares do colo. Bom, falando um pouquinho mais das tênias, as tênias, então, como eu disse, elas são faixas de músculo liso. Então, a gente percebe que as tênias, elas começam bem aqui no que eu chamo de base do apêndice. E aí, eu percebo que elas estão durante todo o trajeto do intestino grosso. Elas vão terminar aqui exatamente na junção entre o sigmoide e o reto, porque a partir desse momento, na verdade, elas tomam conta de todo o intestino grosso e eu não vejo mais as saculações e vejo somente esses feixes de fibras musculares. Aqui uma outra forma de visualizar o início das tênias
Então aqui eu vejo a base do apêndice, a região do ilho chegando, né? Tudo aqui é o que eu chamo de seco. E aí nós temos aqui então a formação, ó, de 3 tênias. Então justamente na base do apêndice, a formação dessas faixas de músculos lisos que são longitudinais. Eu tenho então 3 tipos de tênias: a tênia mesocólica, a tênia omental e a tênia livre. A tênia mesocólica é a fixação dos colos transverso e sigmoide. Então, na verdade, o que eu tenho aqui são os mesocolos, que a gente chama, são dobras de peritônio que vão ajudar na fixação da região do intestino. Então, elas estão presas na parede posterior do abdômen e estão presas ao intestino. Então, elas evitam mudanças abruptas de posição destes órgãos. Quando eu olho essa figura, então eu percebo aqui, olha só, esta membrana, essa grande membrana amarela que está relacionada ao sigmoide. Então, portanto, aqui é o mesocolo sigmoide. E essa outra grande membrana que está relacionada ao colo transverso, que é o mesocolo transverso. Então, quando elas se prendem aqui na região do intestino, elas vão se prender, então, à região da tênia mesocólica. A tênia omental é a fixação do omento. Então, nesta figura, né, ela estaria aqui, ó, o omento maior está nessa região. Então, lembrando que o omento maior, ele se prende à curvatura maior do estômago, ele faz uma volta e se prende no mesocolo transverso. No colo transverso. Então, nós temos aqui, na verdade, né, a fixação do mesocolo transverso na tênia omental. Desculpe, a gente tem aqui a fixação do omento maior na tênia omental. E por último, essa aqui que a gente visualiza bem. Por quê? Porque ela é livre, ela não tem nada colado aqui. Então, esta tênia que a gente visualiza durante todo o trajeto do intestino grosso de forma livre, né, sem nada colada nela, é o que a gente vai chamar então de tênia livre. Bom, e aí a gente descreve a primeira porção do intestino grosso, que é o seco. Então, por que ele chama seco? Ele, na verdade, é uma bolsa com fundo cego. Então, ele está localizado no quadrante inferior direito do abdômen. E é aqui que eu visualizo o apêndice ou apêndice vermiforme. Abrindo o seco, eu consigo visualizar algumas estruturas que são importantes. Então, aqui, novamente, a chegada do ilho. O ilho, ele chega numa região que a gente vai chamar de papila ileal. Essa papila ileal, ela tem, ó, parece uma boquinha aqui, né? Então, ela tem um lábio superior e um lábio inferior. O lábio superior, ele é chamado de lábio ileocólico. E o lábio inferior é chamado de lábio ileocecal. E aí o que acontece é que existem aqui duas estruturas que vão ajudar na fixação dessa papila, que é o chamado frênulo do ósteo ileal. Então, a papila é tudo, formada pelos 2 lábios, e as extremidades são chamadas de frênulo do ósteo ileal. Além disso, aqui no seco, eu também consigo visualizar o ósteo do apêndice vermiforme. Então, é aqui que eu tenho acesso à região do apêndice. E o apêndice? O apêndice é um divertículo intestinal, também de fundo cego. O apêndice, ele contém uma massa de tecido linfóide, ele tem função, sim. Então, é uma função de defesa, uma função que está relacionada ao nosso sistema imune. O apêndice, ele é muito conhecido pela apendicite, que é a sua inflamação.
Então, a inflamação nos jovens normalmente está mais relacionada ao fator genético, então ocorre uma hiperplasia, um aumento deste tecido, dessa massa de tecido linfóide, e aí uma consequente obstrução do local, e aí o apêndice inflama e precisa ser retirado. E nos idosos, normalmente por conta de um fecalito que se forma. Então, eu preciso imaginar que aqui no ilho as fezes estão muito líquidas. Então, o que acontece aqui é que elas podem entrar por esse ósteozinho e elas podem ficar reservadas, represadas aqui no apêndice, formando esse chamado fecalito. E aí, novamente, eu tenho aqui um processo inflamatório e preciso retirar o apêndice. O apêndice, ele pode estar localizado em várias regiões, obviamente, né, a mais comum é exatamente a região do meio, traçando uma linha entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca antero-superior. Quando a gente traça essa linha praticamente no meio dessa linha, eu tenho o chamado ponto de McBurney. Esse ponto é o ponto que vai normalmente, né, coincidir com a posição do seco e do apêndice. Agora, além de estar em diversas regiões do abdômen, o apêndice ele também tem uma variação de posição em relação ao próprio seco. Então, normalmente, ele pode estar na região pré ou pós-ileal, aqui na região pélvica, na região subsecal e até atrás do seco. Então, essa variação de posição, ela é bem comum. Depois, então, subindo, eu tenho o colo ascendente, então existe um estreitamento aqui desta região, o seco ele é maior do que o colo ascendente. O colo ascendente ele fica atrás do peritônio, assim como o colo descendente. E o colo transverso é a região mais móvel e mais longa do intestino grosso. Depois, fez a curva, a gente tem o colo sigmoide. O colo sigmoide, ele está ali próximo à fossa ilíaca. E depois disso começa o reto. Então, aqui novamente a gente consegue enxergar que os áustros, as saculações terminam aqui na região do sigmoide e a partir desse momento a gente só visualiza as fibras de músculo liso. Então, aqui nessa figura, né, no nível de S3, a gente tem o final do sigmoide e o início do reto. E aqui a junção ano-retal, então termina o reto e começa o canal anal ou ânus, justamente quando eu traço uma linha no ponto mais alto dessas estruturas aqui, que são chamadas de colunas anais. O reto já é a parte pélvica, né? Ele fica abaixo da cavidade peritoneal e ele então é contínuo com o sigmoide. Quando a gente visualiza o reto em relação ao sacro, né? Na verdade ele tem esse nome, mas ele possui muitas flexuras e muitas curvas. Então a primeira delas é o fato de que o reto ele acompanha o sacro. Então, essa curva que a gente visualiza aqui na vista lateral é o que eu chamo de flexura sacral do reto. Então, ele, na verdade, ele acompanha, né, a curvatura do sacro. Depois disso, o que acontece, a gente vê aqui nessa figura, ele faz uma outra curva. Então, esta outra curva é justamente onde termina o reto e começa o canal anal. Esta segunda curva é chamada, então, de flexura anorretal. Então, aqui, né, uma visualização de uma ressonância magnética, né, a gente visualiza, então, aqui a curva que o reto faz, né, e aqui a finalização que é o canal anal, ok?
Bom, o reto também possui essas pregas, que são, na verdade, agora flexuras que estão na região lateral, né, no eixo látero-lateral, e essas flexuras, elas acabam formando aqui pregas dentro do reto, que são as chamadas pregas transversas. Muitas vezes prega transversa superior, prega transversa média e prega transversa inferior. Esta região final do reto é a chamada ampola do reto. Então, é aqui que eu faço a reserva, né, a acomodação da massa fecal. Então, esta região, ela acumula a massa fecal e ela possui aqui uma possibilidade de relaxamento para melhor acomodação dessa massa fecal até a hora da defecação. Bom, e aí, por último, a região final do canal digestório, que é o canal anal ou ânus. Normalmente, o ânus encontra-se colapsado, exceto durante a passagem de fezes. E o que acontece aqui é que o ânus ele é circundado por vários músculos, que são músculos esfinctéricos e que vão relaxar durante o ato da defecação. Bom, o canal anal, então, como eu disse, ele tem início no topo das colunas anais. Então, aqui uma série de pregas, né, que vão ajudar aí, quando eu tiver o relaxamento dos esfíncteres e o aumento desse diâmetro. E aqui, se eu passar uma linha, então, no topo dessas colunas anais, é o que eu chamo de junção ano-retal. Bom, e aí, quais são os esfíncteres que estão em volta da região do ânus? Então, eu tenho um esfíncter interno. Esse esfíncter interno a gente visualiza aqui tanto de um lado quanto do outro. Então, ele está aqui mais próximo ao lúmen do ânus. Esse esfíncter, ele é involuntário e ele está principalmente nos 2/3 superiores do ânus. E aí, o que acontece é que aqui na região mais externa, eu tenho o esfíncter externo do ânus, que é voluntário. E o esfíncter externo do ânus, ele é dividido em 3 porções. Então, eu tenho aqui uma porção superior, uma porção uma porção mais profunda. Depois, eu tenho aqui uma porção mais superficial. E aqui eu tenho uma porção que já é subcutânea, tá? Então, profunda, aqui a superficial e aqui uma porção subcutânea. Todo esse esfíncter, é difícil a gente visualizar as partes, normalmente, né, a gente visualiza como uma coisa só. Essas partes elas são misturadas, na verdade é uma questão mais didática, né, do que anatômica e visual. E este esfíncter é o esfíncter voluntário. Então, o interno é involuntário e o externo é voluntário. Bom, e como é que eu realizo a irrigação de todo o intestino grosso? Eu tenho, na verdade, aqui ramos da mesentérica superior e da mesentérica inferior. Então, vamos começar pelos ramos da mesentérica superior. Então, o primeiro ramo aqui é a chamada ileocólica, e aí a gente já imagina que ela vai para o final do íleo e o início do colo do seco e do colo ascendente. Depois eu tenho a chamada cólica direita e a cólica média. Então, esses são ramos da mesentérica superior. A ileocólica vai para o final do íleo seco e início do colo ascendente. A cólica direita vai principalmente para o colo ascendente e a cólica média vai para o colo transverso. Ainda existe aqui um ramo da artéria ileocólica que é muito importante, que é a chamada artéria apendicular.
a artéria apendicular, ela vai para o apêndice. Então, ela é ramo, normalmente, da ileocólica e vai para a região do apêndice. E aí, agora a gente precisa continuar a irrigação do intestino grosso. Faltou colo descendente, sigmoide, reto e ânus. O colo descendente tem principalmente ramos da artéria cólica esquerda. A seta tá um pouquinho para baixo aqui, ó, esta aqui, tá? Então, a cólica esquerda. Depois, a mesentérica inferior lança vários ramos, que são as sigmoides, que vão para toda a região do sigmoide. E o ramo terminal da mesentérica inferior é o que a gente chama de retal superior. Então, ó, aqui visualizando, ileocólica, cólica direita e cólica média são ramos da mesentérica superior. Cólica esquerda, sigmoides e retal superior são ramos da mesentérica inferior. E aí, o que acontece aqui é que esses ramos, na verdade, eles têm várias anastomoses. E a principal artéria que vai fazer anastomose entre esses ramos é o que a gente chama de arco justacólico, ou artéria marginal do colo, ou então, muitas vezes vocês podem ouvir como artéria de Drummond, tá? Então, o que acontece aqui é que elas são importantíssimas porque elas fazem várias anastomoses entre diferentes regiões do intestino grosso. Então, se eu tiver de novo obstrução de uma região, sempre que eu tenho essas anastomoses, eu tenho a possibilidade de continuar com o fluxo sanguíneo sem ter nenhum tipo de necrose ou de dificuldade. Tá? Então, o arco justacólico, ou artéria marginal do colo, ou então artéria de Drummond, né? Um monte de nome para a mesma coisa, é uma artéria, ou mais que uma, na verdade, né? E que vão fazer aí, esses ramos que vão fazer anastomose entre os diferentes ramos da mesentérica superior e da mesentérica inferior. E a drenagem disso tudo? Então, as veias, elas têm os mesmos nomes das artérias. Então, eu tenho veia ileocólica, que vai acompanhar a artéria ileocólica. Eu tenho a veia cólica direita, eu tenho a veia cólica média. E elas vão drenar, então, todas para a veia mesentérica superior. Então, aqui a artéria mesentérica superior, aqui a veia mesentérica superior. E lá na mesentérica inferior, então, eu tenho lá a retal superior, depois tenho aqui as sigmoides, tenho a cólica esquerda, e elas vão drenar todas, então, para a veia mesentérica inferior. Lembrar que a veia mesentérica inferior drena para a veia esplênica. E aí, aqui eu tenho a veia mesentérica superior, que se encontra com a veia esplênica para a formação da veia porta, ok? Eu vou falar isso milhões de vezes durante o nosso curso aqui. E aí, só para terminar, o que acontece aqui é que a gente tem uma irrigação e uma drenagem muito rica na região do reto e do ânus. Então, hoje nós vimos aqui, né, artéria e veia retal superior. Então, que são ramos da a artéria, que é ramo da artéria mesentérica inferior, e a veia retal superior, que é tributária da veia mesentérica inferior. Mas o que acontece aqui é que as porções mais inferiores do reto e o canal anal recebem também aqui o que a gente chama de retal média. A retal média, ela vem diretamente da artéria ilíaca interna, e a retal inferior, que vem de uma artéria chamada de pudenda interna. Aqui
aqui, gente, nós vamos ver com mais detalhes lá na aula de pelve. Por quê? Porque esta região, ela tem muita relação com o que a gente chama de diafragma pélvico, que é esse grande músculo que está aqui nesta região e que nós vamos descrever com detalhes lá nas aulas de pelve. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui hoje é que o reto e o ânus, eles recebem três fontes de vascularização, né, de irrigação e de drenagem. Então, a primeira delas, vocês já viram hoje, que vem da mesentérica inferior e são as artérias e veia retal superior. Depois nós temos ainda artéria e veia retal média, artéria e veia retal inferior, que nós vamos ver nos próximos módulos, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima!